Prontinho, então vamos lá. Então, nós vamos ver aqui essa parte da elaboração do trabalho de conclusão de curso, né, nosso TCC, para a gente poder fechar agora nesse mês. Nesse mês não, né, no próximo mês. Esse mês a gente vai fechar o texto, no próximo mês a gente já fecha essa questão desses elementos pré-textuais, os pós-textuais e os slides, viu, gente? A gente vai ter uma aula no finalzinho, quando terminar o TCC, quando todo mundo me entregar o TCC, a gente vai fazer uma aula sobre a elaboração dos slides, para vocês fazerem slides de excelência para poder apresentar o trabalho de vocês. Aí tem gente, tem que ter slide? É melhor que tenha, para ser uma sequência, para vocês poderem falar sobre o TCC de vocês, porque vocês vão ter 20 minutos. Se não tiver algo que direcione a fala de vocês, ou vocês vão falar pouco, ou vão falar demais. Então, é melhor que tenha os slides para direcionar essa questão do tema, do assunto, da sequência do TCC de vocês e segurar vocês em relação ao tempo. Professora? Então, oi. Tem alguma previsão como é que vai ser essa apresentação? Se vai ser online, vai ser presencial? Eu ainda não recebi orientações da coordenação, tá? Quando eu souber, eu falo para vocês. Então, as partes do TCC. Por enquanto, vocês fizeram a capa, a folha de rosto, o sumário, o texto e as referências, não foi? O que a gente está trabalhando. Então, a gente tem esse comecinho, né? Os elementos pré-textuais, que a gente tem a capa, nem preciso de falar, porque todo mundo já sabe como que faz e já começou a fazer, né? Tirando aqueles que ainda estão trocando o tamanho da fonte, que na capa a fonte é toda 12, só que o título do texto é fonte 14, né? O título do trabalho vem em fonte 14, só o título, só na capa, tá? Na folha de rosto, tudo 12, nada de fonte 14 mais, tem gente que ainda troca um pouco isso, e tem aquele textinho para diferenciar da capa, né, que fala trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Delta para a obtenção do título de licenciado em pedagogia, né? Algo assim que vocês têm lá. Folha de aprovação, a folha de aprovação, hoje eu vou colocar ainda, que eu não coloquei, mas eu vou colocar um trabalho de 2 alunas minhas, que já está até publicado na revista da faculdade, eu vou colocar para vocês como modelo. Então, tem a folha de aprovação que vem com os nomes do pessoal da banca, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O que é uma folha de aprovação? Vem com os mesmos dados da folha de rosto, só que com o nome do pessoal da banca, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Dedicatória é uma página inteira, que eu vou mostrar para vocês o trabalho delas também, que dedica o TCC a alguém. De preferência, uma pessoa só, viu, gente? Para homenagear. Ou um grupo, como uma família ou algo assim. Agradecimentos, já pode colocar todo mundo. Todo mundo que ajudou vocês na vida, na elaboração do TCC, em tudo para vocês terminarem o curso de graduação, vocês colocam ali os agradecimentos, tá bom? Aí entra Deus e o mundo, tá? Quem está de grupo? Tem gente que sempre me faz essa pergunta. Pode fazer uma dedicatória genérica para o grupo, né? Dedicamos este trabalho à nossa família, às nossas famílias, que são mais famílias ali, né? Dá para fazer assim. Mas vamos supor que tem gente que fala, não vou dedicar para minha família, não, vou dedicar só para minha mãe. Aí a outra, não, eu quero dedicar para o meu esposo, outra quer dedicar para o filho. Aí cada uma faz a sua própria dedicatória e assina embaixo, em ordem alfabética. No cantinho, né, da folha, eu vou mostrar onde, e organiza desse jeito. Eu vou mostrar daqui a pouco um modelo. Agradecimentos. Quando vocês agradecem, né, também pode ser individual ou pode ser um genérico. Epígrafe é uma citação que reflete a ideia desse trabalho de vocês, que pode ocorrer, assim, quando é monografia, a gente põe no começo de cada capítulo, mas como o nosso é artigo e ele é bem menor, a gente põe numa página, depois a página de agradecimentos, quando quer, viu, gente? Isso é opcional, não tem por que vocês colocarem se não tiverem afim.
É um texto retirado de uma música, de um poema, de um livro literário, da Bíblia, mas que tenha a ver com o seu trabalho. Se não tiver a ver com o seu trabalho, nem coloca. E se for um texto de teoria, dos livros teóricos que vocês estão pesquisando, também não coloquem. Vocês guardem para colocar como citação no texto. Tá? Epígrafe é um texto poético, é um texto de um outro gênero textual que não seja o referencial, o texto de pesquisa. Ele é um texto mais para sensibilização. Bom, por exemplo, um trecho de uma música que fale de professores, né? E vocês estão falando sobre educação. Algo assim, tá bom? Vocês vão procurar algo que reflita o que vocês estão escrevendo. Se quiser, se der tempo. Se não quiserem, se não der tempo, não precisa se preocupar, que ninguém perde ponto por causa de epígrafe, tá? Ela só ajuda na sensibilização de quem pega o trabalho de vocês. E ele é só para agora, para defesa. Quem for publicar, geralmente nem usa. Não entra epígrafe na publicação, tá? Resumo, esse precisa, tanto para publicação quanto para entrega no final do curso, para defesa, vocês precisam de ter o resumo, que é um texto de um parágrafo único, que deve ser composto por uma sequência de orações concisas, tá? Breves, estando o verbo na voz ativa. Então, vocês vão falar do tema, a inclusão de pessoas com deficiência, assim, assim, assado. Então, vocês vão falar na voz ativa e na terceira pessoa do singular, vão falar do tema. Vocês não vão falar de vocês ou de outra coisa, não. É do tema e pronto, o resumo é disso. Deve responder as seguintes perguntas, olha aí. O que foi feito, sobre qual assunto, né? Qual é o tema? Onde, quando e como foi feita a pesquisa, que é a metodologia, tem que entrar aqui no resumo. Quem participou da pesquisa, que são os informantes de vocês. Não precisa de pôr nome, não coloquem nome de pessoas aqui no resumo, viu, gente? Os cargos, se vocês falaram com alunos de uma escola, ou coordenadora, ou professores, vocês vão colocar os cargos e não nome de gente aqui, não. Não é o momento. Que resultados foram encontrados e quais as contribuições do seu trabalho para a área da pedagogia, tá? Então, isso é o resumo. Lembra, lá no projeto que a gente escreveu algo assim? Eu pedia para vocês falarem por que vocês escolheram esse tema, em que ele vai ajudar na área de pedagogia, na sua profissão. Então, vocês podem buscar no projeto de vocês, se vocês sentem confiança ainda no projeto, tá? Porque tem gente que deixou ele para o lado, né? Mas tem gente que ainda tem o projeto e ainda confia nele, pode trazer dali para poder ajudar. Eu disse para vocês guardarem o pré-projeto de vocês, mas que vocês iam usar no final do curso, né? No final do trabalho. É o momento de pegar os dados que vocês colocaram lá para trazer para o resumo, para a introdução, para algumas partes do trabalho de vocês. Então, aqui vocês vão... Por isso que eu disse que precisa de trabalho pronto. Se vocês não tiverem pesquisado, não tiverem resultado ainda, não tiverem passado pela pesquisa de campo, como que vai fazer? Então, precisa de ter ele todo pronto. Quem já está fazendo a pesquisa na escola, né, mesmo que online, já tem condições de começar a pensar nisso aqui. Mas precisa dos dados, da análise dos dados para poder fazer, tá? Sem analisar os dados, o retorno da escola, não tem como fazer, não. Por isso que eu estou passando aqui para vocês saberem o que vocês vão fazer. Mas é primeiro o texto, primeiro a pesquisa. Palavras-chave. Logo abaixo do resumo, a gente tem que colocar as palavras-chave, que são as palavras que mais aparecem no trabalho de vocês, tá? Então, essas palavras-chave têm que estar no resumo, tem que estar na introdução e tem que estar várias vezes no trabalho, tá? Não vai pôr palavras-chave que você usa raramente no texto, não. Tem que ser algo que vocês usam bastante e fala sobre esse assunto. Então, são de 3 a 5 palavras, não mais que isso, separadas por ponto e vírgula, tá? Ou por ponto. Então, a gente coloca a palavra ponto,
outra palavra, ponto, outra palavra. 3 no mínimo e 5 no máximo. Tem gente que põe umas 20, não são 20, não são mais de 5, tá bom? É até 5. O resumo nos TCCs devem ter no máximo 250 palavras, de 150 a 250. Lá no Word tem o contador de palavras, vocês têm que ir acompanhando, tá? No mínimo 150, no máximo 250. Resumo em língua estrangeira, que a gente chama de abstract, também deve ser feito, juntamente com as palavras-chave em inglês, que são as word keys. Como que vocês vão fazer? Hoje o Google tem o Google Tradutor que ajuda bastante. E depois uma professora que corrige, que sou eu, para ver se se traduziu direitinho, tá bom? Vocês podem ficar tranquilas que eu faço a correção final. O Google Tradutor tem hora que corrige umas coisas que não tem muito a ver. Traduz, né? Mas aí eu organizo para vocês. Aqui o resumo, tá? Um modelo para vocês terem uma ideia. Oh, gente, eu queria tanto aquela coisinha que tem aqui, esse Office não tem aquele cursorzinho, mas olha aqui, vocês estão vendo que o texto do resumo, ele é um bloco só, ele não tem parágrafo, coisa que eu briguei com um monte de gente durante o texto, na correção da N1, que não põe o espaço do parágrafo, tem que colocar no texto, no resumo não. Tá? Da introdução para frente tem que ter o espaço do parágrafo. O resumo é um bloco só, sem recuo de parágrafo, tá? É um bloco único, com espaço simples entre linhas, lembra disso, aqui tudo juntinho. Aí salta uma linha, põe as palavras-chave. Olha aqui, 4 palavras-chave: monoteísmo, diálogo, universalidade e particularidade, tá? Aqui foi falado sobre o tema, como foi feita a pesquisa e a questão da pergunta também, tá bom? Também mostrou para que serve esse tema, em que ele vai ajudar. Bom, as listas de ilustrações e tabelas. Se vocês colocarem qualquer tipo de ilustração no trabalho, tem que ter lista. Se tiver figura, tem que ter a lista de figuras. Se tiver o quadro, tem que ter lista de quadros. Se tiver gráfico, tem que ter lista de gráficos. Se tiver tabela, a mesma coisa. Qualquer um. E cada um tem que fazer uma lista. Ah, professora, mas eu pus só uma tabela e uma figura. Tem que ter uma lista de figuras numa página e na outra página uma lista de tabela, tá? Não tem como colocar tudo numa lista só. Então, aqui tem um modelo da lista de figuras, porque você coloca a figura 1, o nome da figura e a página onde está essa figura, certinho? E precisa de colocar essas informações lá na figura. Que jeito? Eu vou mostrar para vocês o modelo. Essas listas devem ser elaboradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Então, olha aqui, ó, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, 12, 20, 26 e 37. Vocês não ficam mudando, não, tem que ser na ordem. Todos devem ser numerados e receber um título, devem ser colocadas em páginas separadas. Não é legal vocês colocarem 2, 3 figuras na mesma página no texto, tá? No texto é bom vocês colocarem uma figura e escreve sobre as figuras, sobre outro assunto, aí deixa para colocar outra na outra página. Na lista devem constar as páginas em que aparecem, que foi o que eu mostrei para vocês. Aqui um exemplo de tabela. Tabela tem por finalidade a síntese de dados numéricos. Quando vocês falam de números, vocês usam tabela. De um modo geral, com tratamento estatístico. Então, aqui, lá no trabalho, a gente coloca tabela e embaixo, com fonte 10, tabela 15, taxa de fecundidade total, segundo as unidades da Federação e Grandes Regiões de 2010. Fonte, tem que colocar a fonte embaixo. É interessante escrever fonte aqui, viu, gente? Fonte e coloca a fonte de onde tirou. INSA 2010, S.P, que é sem página. Quando não tem página no documento, a gente põe S.P, ponto. Certinho?
Então, é assim que a gente faz. Karina, uma dúvida. Nessa... Aqui, ó, por exemplo, tabela 15, taxa, dificuldade, total, taranã. A gente pega igual da imagem da onde a gente pegou, ou eu tenho que colocar com as minhas palavras essa explicação? O título da figura ou da tabela? Isso, essa parte aqui, por exemplo, que tá falando sobre a tabela, né? Que ela é uma tabela, tananã. Aí eu... Na verdade, não está falando sobre a tabela, não. Está dando o título da tabela. Essa aqui é uma tabela de taxa de fecundidade total, segundo as unidades da federação e grandes regiões. É o título dela, é o nome da tabela. Ah, tá. Porque na nossa live eu fiquei em dúvida nessa questão, se copia do jeito que tá lá, porque ela tem duas partes, falando, essa parte do cérebro é tal coisa, essa é tal coisa. Copia do jeito que tá lá esse mini título, ou eu falo com as minhas palavras? Essa daqui é uma citação, é uma cópia direta, olha aqui, ó, tem até a informação de página. Quando é direta, você precisa de colocar com as palavras do texto. Mas essa tabela aqui, não tem jeito de você dar um título com o seu nome, com as suas palavras, aliás. Tem que dar o título do que ela é, porque ela foi feita uma pesquisa para saber como que era a fecundidade por unidade de federação e grandes regiões. Como que você vai pôr outro título? Entendi. Nesse caso. Agora, nesse caso seu, eu preciso ver a figura para eu poder te orientar. Desse jeito eu não consigo. Tá? Aí é só a figurinha do cérebro com as cores. Depois você me manda pelo WhatsApp que eu dou uma olhada para vocês. E me manda como que você quer pôr o título. Tá? É importante vocês me mostrarem, porque só falar assim, comparar com essa, eu não acho que fica legal, não. Cada caso é um caso. Tá? Aqui um exemplo de figura. De novo, a fonte é um dado, né? Foi retirado do FAEP, que é uma federação agrícola, não sei o que lá. Figura 1, o VBP Agrícola Paranaense, que expressa o faturamento do setor, atingiu 50,4 bilhões na safra 2011. Então, colocaram esse título lá no trabalho que eu tirei ele, tá? Então, é um título que também é direto, olha aqui, ó, S.P. Foi retirado de um documento da Federação Agrícola do Estado do Paraná e retiraram igualzinho, tá bom? Então, o ideal, o que eu preciso que vocês entendam, põe a figura 1, figura 2, figura 30, e o nome da figura. Sempre tem que pôr o nome da figura e embaixo a fonte. Não pode esquecer. Professora, mas eu que tirei a foto. Então, coloca fonte própria ou elaborado pelos autores. Certinho? Professora? Oi. As figuras é obrigatório? Tem o trabalho? Não. É obrigatório fazer a lista se colocar figura. Agora, colocar figura não é obrigatório. Tá bom? Mas se colocar, tem que fazer lista. É a mesma coisa para tabela, para gráfico, para quadro. Colocou, tem que ter lista. Se não colocar, não tem problema. O trabalho está certinho do mesmo jeito. Tá? Podem ser usados os recursos de... agora é para o sumário, né? Não sei o que eu fiz com o título, que era para ter um título aqui, sumário. Podem ser usados os recursos de negrito, sem negrito, letras normais. Normais quer dizer sem nenhum atrativo, né? Letras maiúsculas, entrelinhas simples, espaçamento antes e ou depois. Então, vai da forma como vocês querem formatar o trabalho de vocês, tá? Aqui, a introdução, coloca a página, começa a contar a partir da introdução. Resumo e abstract fica antes do sumário, não entra no sumário, tá? Eles são elementos pré-textuais. No sumário, eu começo a pôr a partir da introdução, que é a partir de onde vai começar a pôr página. Tem gente pondo página na capa, na folha de rosto, no sumário, não pode. A página a gente coloca a partir da introdução, tá bom? Posso ensinar depois um recursozinho para a gente driblar isso, porque eu não costumo usar aquela quebra de página, porque bagunça o texto todinho. Então, tem um outro recurso de desenhar em cima que ajuda, tá?
Tá, eu prefiro esse. Eu posso ensinar para vocês depois. Quebra de página, geralmente, quando passa de um computador para o outro, para leitura do texto, desconfigura tudo e não dá para arrumar mais. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Para usar, tem que ser uma pessoa que sabe muito usar e não passar para mais ninguém o texto, nem para a professora corrigir. Então, olha aqui, a introdução. Número 1, globalização e Brasil, é o título de primeiro nível. Aí vem o título do segundo nível, 1.1, a origem do processo de globalização, que está dentro de globalização em Brasil. 1.2, o percurso brasileiro, que está dentro de globalização em Brasil. Dentro do 1.2, o percurso brasileiro, ainda vem 1.2.1, viu? Aí já mudou a formatação. O primeiro é negrito, caixa alta, o segundo é só caixa alta, o terceiro nível ficou negrito, mas sem caixa alta. Para mostrar que mudou de seção, senão fica tudo igual, ninguém sabe se a seção está dentro da outra, se já é outra seção, se mudou, o que aconteceu, tá bom? E essa formatação, olha aí, o título de nível 1 já voltou a ser negrito e caixa alta. Essa formatação tem que estar no texto. Se eu usei negrito e caixa alta para escrever introdução, lá no texto, quando eu for escrever introdução, tem que estar negrito e caixa alta. Se eu for lá na primeira seção, tiver globalização em Brasil em negrito e caixa alta, eu tenho que colocar no texto globalização em Brasil em caixa alta e negrito. A mesma coisa os demais. Tirei o negrito, tiro o negrito lá no texto. Bom, não pode ser diferente a formatação do sumário e do texto. Elas têm que ser iguais. Certinho com relação ao sumário? Eu venho falando disso desde o 7º período lá no sumário do pré-projeto, né? No TCC é a mesma coisa, não muda. Introdução, que é o texto que vocês vão fazer daqui a pouquinho, quando o trabalho estiver pronto. É um elemento explicativo do autor, que são vocês, para o leitor, que vai ser a banca, em que constam a delimitação do assunto tratado e os objetivos da pesquisa sem detalhar. Vocês não vão explicar ainda, vocês vão mostrar o que vai ser colocado ali. Tem a função de antecipar, né, em linhas gerais, de maneira bem genérica, o conteúdo do trabalho, preparar o terreno e despertar a atenção. A introdução vai fazer com que a pessoa sinta vontade de ler o seu texto ou não. A mesma coisa com o resumo. Geralmente, quando a gente pesquisa um texto lá na internet, nas revistas científicas, como é o caso da revista científica da faculdade, onde vocês vão publicar os textos de vocês, né, a pessoa que vai ler, olha primeiro o resumo, vê se tem a ver com o que está procurando, depois lê a introdução, vê se interessou, para depois ir para o texto. E olha no sumário também, né? Às vezes também dá uma olhada nos títulos lá, para ver se tem a ver com o que quer. É assim que a gente escolhe um texto para ler. Não interessou pelo resumo e nem pela introdução, não lê mesmo. Tá? E se a banca não gostou do resumo e da introdução, para a sua nota ficar boa, fica muito difícil. Então, o que vocês têm que cuidar é a introdução e o resumo. Primeiro faz o texto, depois faz a introdução, depois faz o resumo. Tá bom? Porque vocês vão resumir a introdução. A introdução é uma rápida explanação do que se vai encontrar a seguir. Vocês precisam de mostrar o que vai ter no trabalho. É por esse motivo que a introdução é a última parte do trabalho a ser redigida, e é por isso que eu estou falando para ninguém fazer a introdução enquanto não tiver o trabalho pronto. Porque senão vai colocar algo que não vai dar tempo de fazer, né? Aí vai ficar faltando. Ou então vai colocar pouca coisa e acaba fazendo mais e a introdução fica errada do mesmo jeito. As partes da introdução, o que eu preciso de colocar? Lembrando que não é para dividir isso aqui na introdução, não. É um texto, tá? Um texto sequencial, um texto bonito e arrumadinho. Nada de pôr título na introdução. Eu ponho isso aqui para ajudar vocês a entenderem o que vai ter de assunto na introdução, porque senão vocês se perdem. Eu já vi gente escrevendo introdução aí, é como se tivesse uma parte do trabalho, uma parte teórica. Não fala nada do que vai ter no trabalho, tem como se fosse outro capítulo. Eu já risquei lá o título introdução e coloquei assim, coloque isso aqui como um capítulo do seu TCC, isso não é introdução.
Porque introdução eu preciso de colocar uma abordagem geral sobre o tema em um parágrafo. Tem gente que escreve um texto de 1,5 folha, 2, só sobre o tema. Isso não é introdução, isso é um capítulo do seu TCC. Então, a introdução, a gente coloca um parágrafo, no máximo 2, quando o tema é muito complexo, aborda 2 assuntos, por exemplo, aí a gente põe no máximo 2 parágrafos, mais que isso, não. Bom, introdução, então, é bem simples. O artigo tem 15 páginas, como que eu vou pôr 2, 3 páginas só sobre o tema na introdução? Não dá. Então, eu faço essa abordagem geral sobre o tema, colocando um parágrafo ou 2, falando sobre o que é o tema, sem citação. Gente, a introdução é uma fala de vocês, então não tem por que trazer a fala de autor. É vocês falando sobre como que vai ser o trabalho de vocês, tá? Então, não tem citação na introdução. Citação é lá no texto, lá na parte teórica. Nem na parte prática a gente precisa de colocar a citação, só na parte teórica. Então, tem lá abordagem sobre o tema, depois eu falo qual que é o problema, quais são os meus objetivos, qual é a minha justificativa, por que eu estou fazendo esse trabalho, metodologia, como foi feito esse trabalho, tudo brevemente. É um parágrafo só. Isso aqui que eu falei, problema, objetivo, justificativo e metodologia, eu ocupo de 1 a 2 parágrafos também. Então, olha aí, ó. Vamos supor, quem escreve muito, né? 2 parágrafos sobre o tema, mais 2 parágrafos sobre o TCC, que é o pré-projeto, vocês vão resgatar lá no pré-projeto. Então, deu 4 parágrafos até agora, né? E a estrutura do texto, em quantas sessões estão divididas, quais são essas sessões, tá? Então, vocês já colocam isso, que é como que foi realizado o trabalho. Então, o presente artigo está dividido em tantas sessões que são. Aí já fala quais são as sessões. Pronto, fechou a introdução. Por isso que ela tem que estar pronto o trabalho para fazer a introdução, né? Não tem como inventar. Tudo isso deve ser colocado de forma subjetiva, um texto com parágrafos, faz aquele recuo de parágrafo, né? E não deve ser enumerado. Eu coloco isso hoje porque uma vez eu coloquei essas partes, teve aluno colocando como se fosse um projeto. Não é um texto. Vou mostrar o modelo agora para vocês. Considerações finais também é um texto, igualzinho a introdução, só que agora é fechando o trabalho. Posso colocar a conclusão? Não. Gente, a gente não conclui nada em TCC de pedagogia, principalmente, tá? Tem TCC que dá para concluir, talvez, na medicina ou em alguma área médica, talvez, porque qualquer tema hoje, a gente sabe que ele pode ser estudado no futuro e serem criadas novas propostas. Não quer dizer que o assunto foi concluído, tá? Então, eu posso falar mais sobre aquele assunto, eu posso trazer outras formas de ver aquele assunto e mudar totalmente o que foi falado ali. Então, ele não está concluído. Ele teve considerações finais ali para aquele momento, para aquele trabalho, tá? Tem gente aí da graduação que já está pensando em continuar a pesquisa para pós, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Aí, o que vai acontecer? Vai ter conclusão? Não vai, porque sabe que ainda tem mais coisa para ser falado, né? E mesmo quem não sabe o que tem mais coisa para ser falado, eu já aviso, tem, tá, gente? Sempre tem algo a mais para falar. Então, a gente vai fazer considerações finais, que é uma recapitulação sintética básica dos resultados e da discussão da pesquisa, que é aquela parte que a gente vai fazer quando tiver a prática, devendo estar claramente ligada aos objetivos e hipóteses. Tudo tem que estar ligado, tá? Eu não posso sair de perto dos meus objetivos em momento algum ali no meu TCC. Eu preciso de ter essa relação o tempo inteiro. Tanto é que a banca vai olhar a primeira coisa: quais são os objetivos desse trabalho? Qual foi a metodologia? Porque enquanto vocês estiverem explicando, eles vão analisar para ver se realmente você cumpriu os objetivos, para ver se você resolveu o problema. Resolveu não, respondeu ao problema, né? Então, é o relato que o autor conseguiu demonstrar no desenvolvimento do trabalho, as considerações. Pode ressaltar o alcance e as consequências das
das contribuições e indicar problemas dignos de novos estudos. Geralmente, nas considerações finais, eu peço para os meus alunos indicarem possíveis assuntos para serem debatidos em trabalhos futuros. Tá? O que dentro desse tema que vocês pesquisaram, o que outros formandos podem pesquisar no futuro? Ou pós-graduandos, né? Ou até você na pós-graduação. O que pode ser um assunto para outra pesquisa, dentro desse que você pesquisou? Isso enriquece demais o artigo de vocês, tá? Considerações finais deve ser breve. Breve como? Vamos supor que a sua introdução teve uma página, aqueles 5 parágrafos que a gente conversou agorinha. Então, as considerações finais também tem que ter uma página e tem que ter mais ou menos 5 parágrafos. A gente tem que ter isso balanceado. Não tem como eu fazer uma introdução de uma página e considerações finais de 3. Tá? Como que você concluiu muito mais do que você introduziu? Então, tem que ser balanceado, tá? Lembrem-se disso. Mais para frente. As referências, eu não preciso de falar muito, porque vocês já sabem, né? Lembrando que tem gente que ainda tem muita dificuldade em citar lei, e a gente usa o título Brasil, ou Goiás, ou Goiânia, depende se a lei é federal, é estadual, é municipal, um decreto, né? Ou algo assim. Eu preciso de colocar primeiro o nome do lugar de onde é essa lei, tá? Depois, que lei que é? Constituição da República Federativa do Brasil, ou então a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Então, eu preciso de colocar ali que lei que é. Ou então, lei número tal, coloco ali também. Brasília, Senado Federal, que é de lá a lei, o ano, 1988. Na hora da citação, eu coloco Brasil, 1988, Brasil, 1971, tá? Eu não posso colocar de forma diferente, não. Tem gente que põe lá na citação lei número 5.692. Tem que colocar Brasil, 1971. Tá? E quando tem página, põe a página. Quando não tem, S.P. Disponível no site ou disponível em. Coloquem o link, tirem aquela cor azul, tirem aquele sublinhado, tá? E o acesso. O acesso, a gente sempre coloca dessa forma aqui, ó. Ixi. Dessa forma aqui. 8, que é o dia, 8, 20, 22. O mês, só as 3 letras iniciais e o ano. Olha um erro aqui. Deixa eu consertar na hora, porque depois eu não lembro, não. Nada de usar o de, tá? Sem esse negócio de. A gente não põe isso aqui. Então, olha lá. Acesso em o dia, 3 letras iniciais do mês e o ano. Nada de usar o dia aqui. Aqui foi um texto do Libânio que está na internet. Então, olha lá. Aprendizagem escolar e a formação de professores na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da atividade. Acho que tem um grupo aqui bom de olhar esse artigo depois, né? Quem que é o grupo que eu conversei essa semana? Tem alguém aí que vai usufruir desse artigo. Parece que ele é bem interessante, é do Libânio, né? Um baita autor nosso goiano. Então, olha aí. A gente faz todas as Educar, que é a revista, né? Aqui, como é revista, pôs a página. Livro, a gente não põe página. Lei, a gente não põe a página nas referências. É só revista. E olha lá, que nem é tão assim necessário. Curitiba, a Universidade Federal do Paraná, né? 2004. Disponível em o link, acesso em 8 de julho de 2010. José Saramago, A Caverna, São Paulo, Companhia das Letras, 2000, é um livro. Aqui é um livro também, só que a pessoa usou só um artigo do livro, olha lá, ó. Só o artigo do Tavares. Império, Território, Dinheiro, não grifa. In, que é o em, Fiori, JL, que é o organizador, vou grifar o nome do livro, Estados e Moedas no Desenvolvimento das Nações, Rio de Janeiro, editora Paz e Terra, 1999. Então, tem que tomar cuidado, porque são coisinhas pequenininhas, mas que
tira muito ponto de vocês, viu, gente? Então, prestem bastante atenção nisso aqui. Teve gente que me entregou durante as orientações o TCC sem as referências, aí na hora da N1 veio com a referência tudo errado. Então, precisa de ter esse cuidado. Nada de usar Wikipédia, nada de usar blog, nada de usar aquele Brasil Escola, Nova Escola. Esses textos básicos, vocês passaram dessa fase. Vocês agora estão numa outra dimensão, vocês estão graduando, tá? Então, usar textos científicos, leis, livros e os artigos científicos encontrados no Google acadêmico. Nada de pesquisar no Google. Professora, Oi. quem vai falar primeiro? Posso falar? Pode, eu vou ver se Então, professora, eu fiz. Eu não, né? Eu e a Teria, a gente fez muitas pesquisas no Google Acadêmico, pesquisando o nosso tema em vários outros artigos. Como que a gente faria essa referência? Esse do Libânio aqui é do Google Acadêmico. Aqui um exemplo. Você tem que pegar os dados lá no artigo que você pesquisou no Google Acadêmico, porque o nome Google Acadêmico nem entra, ele é só uma ferramenta de busca. Então, lá no artigo que você pesquisou, tem todos os dados que você precisa. Gente, tem artigo, tem plataforma que tem esses artigos científicos que já vem com a referência pronta. É só copiar e colar no trabalho, eles colocam. Tá? Então, do mesmo jeitinho de livro, é o sobrenome do autor, o nome do autor, o nome do artigo, de onde ele está disponível. Eu pensei que poderia ter que falar alguma coisa que pesquisou no artigo de outra universidade, falar da pessoa que escreveu. Não precisa por nada disso, não, né? Não entendi. Assim, eu imaginei que seria assim, eu vou perguntar para mim tirar essa dúvida. Como a gente pesquisou, a maioria da nossa pesquisa foi feita no Google Acadêmico, aí eu pensei assim, será que a gente vai ter que citar o artigo que a gente pesquisou ou só o autor que foi, no caso, foi citado lá no artigo? São todas as informações possíveis do artigo. Olha aqui, ó. Você está vendo esse modelo do Libânio? Tem todas as informações, o sobrenome dele, o nome do artigo, a revista de onde foi retirada, o número da revista, a página, a cidade, a universidade que foi onde publicou, né, a editora, e o ano. E ainda coloca disponível o link e o dia que você acessou. Tem que pôr todas as informações. Na hora de fazer a citação, é citação normal, igual o livro. Libânio 2004. Esses artigos do Google Acadêmico, 99% tem o número de página. Então, se for direta, você coloca o número de página também. Ela quer participar da aula. Tinha mais alguém que queria perguntar? Professora, é a Priscila. Oi. Fala, Priscila. Com relação a esse recuo que está aí, tem que colocar ele? Desconsidera, ele está me passando vergonha. É porque meu computador já está com problema, ele não tem a régua, aí ele não arruma. Olha aqui que tristeza. Sim. Você entendeu? É porque eu fiquei, gente, eu já faço esse trem há tanto tempo, e será que eu estou fazendo errado? Paga. Tá? É porque o meu programa, ele tá com problema. Aí ele faz isso e eu não consigo voltar, porque ele tem a régua. Quando tem a régua, a gente puxa o tudinho e fica arrumadinho. Mas ele tá sem. Passando vergonha. Tá bom, obrigada. É só isso. Professora Karina. Oi. Heloísa, boa noite. Posso perguntar? Pode, deve. Tá. A senhora pode repetir, por gentileza, a quantidade mínima e máxima de páginas que tem que ter o trabalho, o artigo? Eu esqueci se são 20 ou 30. Eu mandei a minha carinha para essa formatação das referências. O mínimo são 15 páginas e o máximo são 30 páginas. Tá? Obrigada. Para ser artigo. Se vocês escreverem mais, não precisa de ficar com vergonha nem de guardar o que escreveu, não. Pode usar também, só que a gente vai mudar a formatação e ele não vai ser artigo, vai virar monografia. Não vai dar para publicar, tá? Mas dá para pegar com o TCC.
Professora, pode repetir, por favor? Porque eu tive que apartar uma briga de gato aqui. O que a senhora falou? Ai, essa foi boa agora. Coitados dos gatos. É que o trabalho tem de 15 a 30 páginas. 15 no mínimo, 30 no máximo para ser artigo, tá? Para depois a gente poder publicar. De texto, viu, gente? A gente não conta, até o sumário não é contado e depois as referências também não. Então, é só o texto, da introdução até as considerações finais. Tem que ter 15 páginas até 30. Ah, tá. Bom, quem escrever mais do que 30, assim, abusar da sorte, da 35, 40, não tem problema. A gente vai mudar a configuração, né, a formatação, e ele vai virar monografia, só que não pode publicar depois, porque não tem como. Só se virar livro. Mas aí é com vocês, aí é outra esfera. Tá bom? Professora Elizabeth, sobre a introdução, a senhora disse que tem que colocar, esqueci o nome agora, as partes, objetivos, metodologias, né? Mas não citar, igual como a senhora arrumou aí. Então, a gente coloca assim, o presente trabalho tem por objetivo... Isso, em formato de texto, não vai colocar aqueles itens, não. Acabou a fase de itens. Agora você vai escrever tudo em formato de texto. Vai transformar o seu projeto em um texto, só que resumido. Não é igualzinho tá lá, não, tá? Vai, igual, lá, às vezes, tem um texto enorme na metodologia, na justificativa. Vocês vão ter que resumir o problema, objetivos, justificativa e metodologia em um parágrafo A2. Tá? Então, em formato de texto, bonitinho. Eu vou mostrar agora para vocês um modelo. Vamos ver aqui os anexos, né, que são pesquisas complementares ao trabalho, que vão bagunçar o texto de vocês, se vocês colocarem no meio do texto, então vocês podem usar lá no anexo. O trabalho que eu trouxe para vocês, agora para vocês verem, eles preferiram usar figuras lá no final, tá? Então, tem os anexos e o apêndice, que são as partes do trabalho que vocês produziram. Questionário, entrevista, fotografias que vocês retiraram, tá? Ou a gente põe nome anexo para coisas que a gente pega de outras pessoas, leis, notícias, figuras, ou apêndice, que foi aquilo que vocês construíram, que nós construímos juntos. E termina o trabalho. E todo mundo entrega feliz, né? E vai fazer os slides para defender feliz também, para depois pegar o diploma. Por agora, a gente está meio apertadinho, mas depois vocês vão ver que vai tranquilizar a vida de vocês, tá bom? A gente vai apertar só agora esse mês, para dezembro, depois do dia 20, está todo mundo tranquilo, festejando o Natal e formado. Certo? Certo. Professora, nós temos uma dúvida sobre a entrevista, que nós fizemos uma entrevista com a professora e a gente não sabe se pega as partes da entrevista dela e escreve ao longo dos subtópicos ou se tem uma parte exclusiva para colocar essa entrevista. Quem está falando é Elizabeth? Elizabeth, isso é mais assim, pontual. A gente precisa de ver isso. A entrevista, ela, geralmente, você não vai pegar ela igualzinho, ela tá lá e levar para o seu trabalho, não, tá? Eu vou falar isso porque, às vezes, serve para outras pessoas também, né, que também está usando entrevista. A gente não pega do jeito que perguntou e leva para lá, não. A gente tem que colocar no decorrer do nosso texto na parte prática. Eu vou mostrar modelos para vocês, que vocês veem como que isso é feito. Tá bom? Só eu falar, parece que fica assim muito no ar, vocês imaginando. Então, é bom eu mostrar. Vou mostrar alguns artigos, aí vocês vão ter uma ideia do que pode ser feito. Tá bom, obrigada. Karina, e uma pergunta, esse formulário é anexado no TCC? Eu falo de alguma forma ou não? Ou essas perguntas? Com as respostas? Lá no apêndice. Não, sem as respostas. Você vai colocar só as perguntas no apêndice, que é depois das referências. Apêndice porque você criou as perguntas. Então, leva lá para o apêndice só as perguntas sem resposta. Tá? Aí, por exemplo, quando eu for falar delas, eu posso falar lá na parte das análises dessas perguntas. Uhum. Ah, tá.
Em forma de texto. Tem uns trabalhos de vocês que lá no sumário está escrito assim, ó, resultados e discussões, né? Num dos últimos capítulos, uma das últimas sessões antes de considerações finais. É lá que vocês vão colocar, tá? Nos resultados e discussões. Mas aí tem em forma de texto, bonitinho, com a citação das respostas da pessoa. Geralmente, a gente tem uma forma diferente de fazer a citação, que é com aspas ou com itálico. É a única hora que a gente pode usar itálico sem ser palavra estrangeira. Tá bom. Uhum. Cadê o trabalho das... Eu acho que está aqui. Vou abrir aqui para o trabalho. Professora, eu utilizei um artigo da internet que a numeração da página não era tipo 1, 2, 3, era um número gigante, tipo 19777. Aí, para eu colocar essa numeração, não tem problema, não ser um. Mas eu não entendi ainda. Como assim? Ao invés da numeração começar no 1, 2, 3 das páginas do artigo, começa tipo 1700 e alguma coisa. Eu sei por que é. É porque, às vezes, ele é um artigo de uma revista científica que ele não é o primeiro, ele é o segundo, ele é o terceiro, mas eles ficam separados. Só que, se você pegar o sumário da revista científica, ele é o terceiro, quarto artigo, tá? Pode pôr o número que tiver lá. Tá bom, então, obrigada. Esse artigo aqui, das meninas, que eu vou mostrar para vocês, ele está no site da faculdade, tá? Mas eu vou colocar para vocês lá no Google Classroom também, porque esse aqui ainda foi da época da graduação, e como eu tenho ele aqui, eu resolvi usar ele para a gente poder ver como que faz, mais ou menos, aqui o trabalho de vocês, como que ele vai ficar, tá? Então, olha lá, a capa, né, bonitinha, Faculdade Delta, o título em fonte 14, a folha de rosto com o título em fonte 12, aquela partezinha escrita, né, artigo apresentado à Faculdade Delta, nome da orientadora, a data. Essa aqui que eu queria mostrar para vocês, a folha de rosto. Ela lembra um pouco, aliás, a folha de aprovação. Ela lembra um pouco a folha de rosto, tem o nome das pessoas, o título do trabalho, e depois vem aquela frasezinha, trabalho de conclusão de curso, artigo apresentado ao curso de pedagogia como parte das exigências para a obtenção do título de licenciatura em pedagogia pela Faculdade Delta. Banca de exame deixa o espacinho para colocar a data, tá? Aí vem a banca examinadora, nome da professora orientadora, nome de uma professora que está avaliando o trabalho, a outra professora que está avaliando o trabalho e uma suplente, que a gente escreve aqui, suplente ou coordenadora, tá? Porque no caso era a Patrícia, a coordenadora do curso. E a data. Vocês já vão pensando, nós vamos pensando juntas quem vai participar da banca para a gente poder fazer isso aqui. Antes de fazer isso aqui, tem que conversar com o professor para ver se ele vai participar. E antes de conversar com o professor, a gente tem que conversar com a Sumaia para ver como que vai ser a defesa, tá bom? Então, vamos por partes. Ninguém faz a folha de aprovação por agora. Eu vou conversar com a Sumaia e a gente vai ver... Sumaia vai falar com a gente hoje, depois da sua aula. Então, vocês já podem perguntar para ela se ela já tem ideia de como que vai ser a defesa, tá bom? Vocês estão incumbidas de fazerem isso. Vocês vão encontrar com ela primeiro. Aí vocês perguntam, professora, já sabe como é que vai ser a defesa? Aí depois vocês me contam, tá? Pode me contar pelo WhatsApp, que eu já estou curiosa. A dedicatória, as meninas resolveram fazer uma dedicatória genérica, que elas queriam dedicar mais ou menos para as mesmas pessoas. Olha aí, dedicamos este artigo à nossa querida família, em especial às nossas professoras que, com muito amor e dedicação, nos mostraram, agora que eu vejo um errinho aí, o caminho de como conquistar este título e contribuíram para essa conquista. Então, dá para fazer um só para o grupo, ou cada um quer um, em vez de brigar, coloca lá, né? A Jessie faz o dela, a Priscila faz o dela, e coloca no mesmo lugar que está aqui, só que aí a Jessie faz o dela que dedico este trabalho a fulano, que fez isso, isso e isso. Jessie. E o sobrenome.
Dedico esse trabalho a fulano, 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 por causa disso, disso e disso, Priscila, tá bom? Um exemplo. Agradecimentos, a mesma coisa. Agradecimentos, vocês podem agradecer para Deus e o mundo, tá? E pode fazer separado também. Aqui as meninas fizeram um só, mas vocês podem fazer separado. Faz o primeiro, escreve agradecimentos lá em cima. Dedicatória, vocês viram que não escreve dedicatória? Não escreve, a gente já sabe que a folha desse jeito é uma dedicatória. Agradecimentos a gente já escreve. Um título, porque é um texto com parágrafo bonitinho, tá? Então, a gente faz aquele recuo de parágrafo, formata como texto e coloca lá as pessoas que querem agradecer. Se fizer separado, coloca o nome da primeira pessoa aqui que está agradecendo e depois faz outro agradecimento, coloca o outro. Ah, professora, mas a Jessie agradeceu gente demais, eu pôr a folha inteira, então faz mais uma folha e põe o agradecimento da Priscila. Pode ser assim também, tá, gente? Meu agradecimento do mestrado, eu acho que eu ocupei umas 2 páginas. Mas vocês não vão fazer isso, não precisa, porque meu mestrado eu levei 2 anos e meio para fazer, mestrado é mais longo. O de vocês é só 1 ano. Então, olha lá, ó. Elas usaram uma epígrafe, tá? Pode pôr, pode não colocar uma epígrafe, não é obrigatório. Resumo, olha que eu queria mostrar para vocês o bloco do resumo, tá? Ele é formatado desta forma, com as palavras-chave. O abstract também é formado num bloco, com espaço 1, só um bloco, nada de parágrafos, com as palavras-chave em inglês, que é word keys, elas usaram 3. A lista de figuras. Oi. Por que tem que ter esse abstract, esse texto em inglês? Porque é um trabalho científico, e todos os trabalhos científicos do Oiapoque ao Chuí têm abstract. Aliás, não só do Oiapoque ao Chuí, né, do mundo inteiro. Todo trabalho científico que você lê vai ter o abstract. É um trabalho que pessoas do mundo todo têm acesso, tá? Não é um trabalho qualquer que vocês estão fazendo, gente. Vocês põem isso na cabeça. Vocês estão entrando para uma esfera diferente da sociedade. Vocês agora são graduados. Vocês serão especialistas naquela área que vocês estão escrevendo, tá? Então, vocês estão entrando numa parte da sociedade diferente agora. Vocês estão deixando de ser meros estudantes para serem profissionais, graduados, com bacharelado, com licenciatura, né? No caso de vocês, a licenciatura. Então, vocês têm uma graduação diferente agora. Então, vocês estão próximos de qualquer pessoa formada de qualquer lugar do mundo, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem o resumo deles, é o abstract, que é em inglês, é a língua deles. Eles precisam de fazer em uma outra língua, eles geralmente fazem no francês, tá? Ou numa outra língua que a universidade deles solicitarem. Geralmente a segunda língua lá é o francês ou alguma outra. Depende da faculdade, né? Então, aqui a nossa é o abstract em inglês, porque é uma exigência da faculdade e uma exigência, assim, de quase todas as faculdades aqui é abstract em inglês. Tem lugar que usa espanhol, mas não é todo lugar, não, tá? Então, tem que ter, sim. A lista de figuras que elas usaram, o sumário. Falei bonitinho, do jeitinho que eu falei com vocês, para poder trabalhar com essa questão da formatação. Me dá aí o cabo, que talvez eu vou precisar de colocar aqui agora. Ele vai desligar de uma hora para outra, gente. Eu vou ligar aqui. Falei que eu ia ser breve, né? Mas eu quero mostrar tudo para vocês. Mas vai ficar tudo gravado, depois vocês podem rever. Bom, gente, então aqui. Professora, Heloísa, a senhora vai mandar esse trabalho para nós também? Vou colocar ele agora. Assim que terminar a aula, eu já coloco ele para vocês, tá bom? Tá bom, eu obrigada. estou encontrando uns probleminhas aqui mesmo. Eu acho que é porque esse aqui não é a última versão. Por exemplo, a gente clica, ele já vai lá onde que está, né? No sumário. É que aqui não são anexos o trabalho delas.
realçar para vocês saberem depois. Ah, não, ele foi lá de novo. Ele quer ir. Mas não é anexo não, viu, gente? É apêndice, porque foram elas que criaram os jogos, elas que criaram as fotos, e ele não vai. Teimoso! Bom, então depois eu explico para vocês por que não é. Aqui, prestem atenção na formatação do sumário. Introdução, negrito, caixa alta. Introdução, negrito, caixa alta, tá vendo? Nada de colocar de outra forma. Educação inclusiva. Educação inclusiva, negrito, caixa alta. 1.1, a história da educação inclusiva. 1.1, a história da educação inclusiva. Então, atenção a esses pequenos detalhes, porque isso que mexe com um trabalho científico e põe ele diferente de um trabalho comum, desses que vocês estão acostumados a fazer a vida inteira. Né? Então, a gente precisa de ter essas atenções à parte de formatação, essa parte que mostra que o trabalho é um trabalho bem cuidado, um trabalho com método, um trabalho que acompanha toda a ciência, né? Qualquer trabalho científico vai ter esses detalhes. Bom, então vem o texto, que é o que vocês estão fazendo hoje. Olha o uso do APUD aqui. Mendes, 1995, APUD, Miranda, 2008, página 35. Viu? Então, coloquem o trabalho de vocês da forma correta, usem o APUD quando precisar. Elas não leram o texto do Mendes, elas leram o texto de Miranda, então precisaram de usar o APUD aqui nesse caso. Muita atenção nisso, tá? Com as citações diretas e indiretas. Jogos e brincadeiras inclusivas, o que são jogos. Então, tem todo o trabalho aí. A gente vai chegar lá no finalzinho para mostrar para vocês. As considerações finais, vocês viram? A introdução tem uma página, considerações finais tem uma página. Olha aí. Tá? O que vocês propõem na introdução e falam no decorrer do trabalho tem que vir aqui na conclusão, que são as considerações finais. Referências. Todos os textos citados no trabalho vêm para as referências. Teve gente aí que colocou texto que não citou. Deve ter lido, mas não citou e quis colocar. Não é assim, tá bom? Então, aqui as referências. E aqui que eu queria falar para vocês, não é anexo, é apêndice, tá? Eu estou olhando isso aqui agora e vendo que é para ser apêndice. Eu não vou dar conta de escrever com mouse, não. Que horror! Vocês entenderam, né, que é um apêndice. Terminando. A letra linda. Aí. Chique, né? Bom, então, é apêndice por quê, gente? Por que não é anexo? Quem sabe me falar? Falei agorinha. Eu sei. Porque foi ela que fez. É isso mesmo, foram elas que produziram. Isso mesmo, elas que produziram. Anexo é se elas tivessem pegado a foto de uma outra fonte. Mas olha aqui, a fonte própria, elas tiraram a foto, elas criaram esses jogos lá para aquela expedição pedagógica que vocês participam. Elas criaram os jogos, usaram lá com os menininhos no estágio e colocaram aqui no trabalho científico. Vocês podem aproveitar o estágio para isso, não agora na pandemia, né? Então, aqui, o pega-vareta, lógico, elas não criaram, elas usaram, mas tiraram a fotografia, então a fonte é própria. Material dourado, a mesma coisa, tiraram a fotografia, mas esses jogos aí, elas que produziram, né? Ou compraram, no caso desse alfabeto móvel, eu acho que elas produziram também. Formas geométricas e essa caixa de areia sensorial. Então, era um apêndice.
Bom, então é isso o trabalho. Eu vou colocar aqui para vocês depois. Acho que vai salvar com aquelas correçõezinhas e aquela letra linda escrito apêndice no lugar do anexo. Eu vou colocar lá para vocês poderem ter acesso, para poder ir acompanhando e ver como é que vocês vão fazer o de vocês. Tá bom? Mais dúvidas? Eu tenho mais uma, Elizabeth. Nas referências, esqueci o nome que fala, da linha aí, entre uma linha e outra, é um e-mail, é simples? A gente usa o simples e a gente usa aquele entre parágrafos, tá? Uhum. Porque aí separa ele sem colocar espaço nenhum, sem colocar um espaço vago. A gente separa mais com aquele espaçamento de parágrafo mesmo. Que pode ser antes ou depois do parágrafo. Sim, entendi. Obrigada. Mas é o espaçamento simples, com o espaço do parágrafo. Certinho, obrigada. Mais alguma coisa? Vocês podem também, gente, tem dúvida, porque geralmente a dúvida vem na hora de fazer o trabalho. Vocês não preocupam, não. Às vezes eu não respondo na hora, porque eu estou fazendo outras coisas, ou dando aula, ou fazendo alguma outra coisa, mas eu sempre respondo, tá? Aí eu mando a resposta depois para vocês. Aí pode me perguntar, pode tirar foto, printar, igual eu falei para a Jess, tira foto lá da figura que eu quero ajudar vocês. Então, podem ficar à vontade para fazer isso, tá bom? Professora, Oi, a senhora vai colocar essa gravação hoje? Eu não sei se hoje fica pronto, porque é assim, quando eu desligo aqui, aí ele vai lá para o drive da faculdade e demora um pouquinho para ele carregar, porque... Não, tranquilo. Mas a senhora vai colocar a gravação e o artigo amanhã, ainda, né? Até amanhã eu coloco, Tá bom, a gente rever 1 milhão de vezes. Pode deixar que eu coloco lá, sim. Mais alguma coisa, gente? Então, hoje a gente viu todos os elementos que faltam para terminar o trabalho. Eu expliquei para vocês onde que é para vocês colocarem o trabalho até terça-feira. Não esqueçam de colocar esse trabalho terça-feira, tá? Não coloca agora, não, porque... Vocês pedem essa semana para estar escrevendo alguma coisa para eu poder corrigir, tá bom? Porque aí, semana que vem eu vou corrigir até quarta-feira, vocês vão escrever mais depois para outra semana, tá bom? E qualquer coisa, eu estou no WhatsApp para atender vocês e para ajudar. Ninguém mais vai fazer pergunta? Ok, obrigada. Então... Uma boa noite para vocês. Aproveitem esse restinho de tempo para escrever, para corrigir, para ler, tá? Sem leitura não dá conta de fazer o texto. Então, pega esse restinho agora de aula e vai cuidar do trabalho de vocês. Aproveitem. Lembrem que vocês só têm 1 mês para terminar o trabalho. 1 mês passa voando. O ano passou voando, eu nem fiz nada, né? Nem saí de casa. Imagina 1 mês. Né? Obrigada. Agora a gente tem Sumaia. É mesmo. Então, corram para a Sumaia e depois façam o trabalho. Não sei se hoje dá. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, menina. Obrigada, professora. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. Professora, obrigada. Boa noite, professora. Tchau, meninas.